Todo mundo que acompanha a tecnologia pensa em Pequim ou Xangai quando falamos da China, né? São os gigantes, os centros de poder. Mas e se o verdadeiro futuro da inovação chinesa, com uma cara que lembra até, sei lá, os primórdios do Vale do Silício, estivesse nascendo em outro lugar, quase debaixo do nosso nariz? Hoje a gente vai investigar a ascensão de Hangzhou, uma cidade que está silenciosamente se tornando um epicentro global, especialmente em inteligência artificial. E a nossa análise parte de uma reportagem especial da CNBC, que foi bem a fundo para entender como essa cidade atraiu bilhões de dólares e o que realmente está acontecendo por lá. Sim, e a nossa missão aqui é tentar decifrar essa fórmula. Porque não se trata só de uma cidade que cresceu. É um modelo, sabe? Um modelo que pode estar redesenhando o mapa da inovação. Vamos entender os fatores por trás dessa transformação. Conhecer as 6 startups que são a prova viva desse sucesso, os chamados 6 pequenos dragões, e analisar se Hangzhou é um caso isolado ou, quem sabe, o futuro da tecnologia na China. Perfeito. Então, para situar quem não conhece, Hangzhou é a capital da província de Zhejiang. É uma metrópole com mais de 12 milhões de pessoas, a apenas 1 hora de Xangai de trem-bala. Por muito tempo, a identidade da cidade foi ser o berço do Alibaba. Mas parece que o filho cresceu, saiu de casa, porque a história agora é outra. Totalmente. A cidade se reinventou. Hoje, Hangzhou é um dos maiores polos de IA do país, com mais de 500 empresas no setor. E não são startups de garagem, né? Longe disso. Juntas, elas geram mais de 70% de todo o lucro da indústria de IA da província inteira. E o que mais me chamou a atenção na reportagem é a percepção local. Dizem que o ambiente lá é mais criativo, menos sufocado pelo comercialismo de Pequim, sabe? E esse é um ponto fundamental, porque esse crescimento todo não foi um acidente feliz. Não mesmo. É o resultado de uma estratégia deliberada, quase cirúrgica. Hangzhou decidiu, inserir a IA no seu DNA econômico e cultural. É um movimento calculado para não ser apenas mais um centro tecnológico, mas um novo tipo de centro tecnológico. E o símbolo máximo disso, a vitrine desse sucesso, são os 6 pequenos dragões. É um apelido para 6 startups de Hangzhou que explodiram em áreas super diversas: IA, robótica, games, neurotecnologia. Elas são a prova de que o ecossistema não é só teoria, ele está gerando gigantes. Vamos começar pela Mancure, então? Isso. A Mancor atua com um software de IA para inteligência espacial e foi a primeira do grupo a dar os primeiros passos para abrir seu capital na bolsa de Hong Kong, o chamado IPO. É um sinal enorme de maturidade. Exato. E o que eles fazem com inteligência espacial é fascinante. Pense em criar uma cópia virtual perfeita, um gêmeo digital, de uma cidade inteira para simular tráfego ou de uma fábrica para prever falhas em máquinas antes que aconteçam. O fato deles já estarem prontos para a bolsa mostra a confiança do mercado não só na empresa, mas em todo o ambiente de Hangzhou. Agora, a segunda empresa parece ser um divisor de águas, a DeepSeek. Eles criaram um modelo de IA de código aberto, o DeepSeek Air, que rivaliza em desempenho com modelos da OpenAI. Mas a parte que me deixou de queixo caído foi o custo. Eles teriam treinado esse modelo com apenas $294 mil, no universo da IA, onde se fala em bilhões e isso soa quase como uma piada. É um soco no estômago do Vale do Silício, é a tal energia de azarão que a fonte destaca. Não se trata apenas de ser mais barato, é uma mentalidade de engenharia completamente diferente. Eles estão forçando uma otimização brutal, talvez repensando a arquitetura do zero, o que por si só é uma inovação gigantesca. É a prova de que a corrida da IA não vai ser vencida só com força bruta e dinheiro infinito. E o resultado foi imediato. O aplicativo deles teve 16 milhões de downloads em 18 dias. Peraí, isso é mais rápido que o ChatGPT levou para chegar a 9 milhões. E o mais chocante, por um tempo, o app da DeepSeek foi o mais baixado nos Estados Unidos. Uma startup de Hangzhou desbancando todo mundo no quintal deles. Isso é uma história e tanto. Exatamente. Mostra que a barreira geográfica para o software de ponta está, desaparecendo. Se o produto é bom, ele encontra seu público, não importa de onde vem. Saindo do software puro e indo para o hardware, temos a Unitree Robotics.
Eles ficaram famosos no mundo todo com aqueles robôs humanoides que fizeram um show no Festival da Primavera da China. O Morgan Stanley considera o robô deles, o G1, o mais usado no mundo. E um dos motivos é o preço, né? Muito mais acessível. Sim. E no mesmo ecossistema, mas com um foco completamente diferente, você tem a Deep Robotics. Eles não foram para o show, para o espetáculo, foram para o chão de fábrica. Seus robôs são feitos para inspecionar plantas industriais, trabalhar em locais perigosos para humanos. O que isso nos diz? Diz que o polo de robótica da cidade tem profundidade. Não é uma empresa que deu sorte. Existe um conhecimento consolidado que permite a especialização em nichos muito diferentes, do entretenimento de massa à indústria pesada. Isso é sinal de um ecossistema maduro. O quinto dragão é para os gamers. A Game Science é o estúdio que criou o Black Myth Wukong. O jogo foi um fenômeno. Vendeu mais de 65 milhões de cópias até janeiro de 2025, se tornando um dos jogos vendidos mais rapidamente na história. Um sucesso global estrondoso vindo de Hangzhou. E isso é importante porque quebra a imagem de que a cidade é só sobre tecnologia B2B ou hardware industrial. Mostra que há espaço para a indústria criativa no mais alto nível, competindo e vencendo no mercado de entretenimento global que é brutalmente competitivo. Para fechar a lista, a BrainCo. E a história de origem deles é o inverso das outras. É a única do grupo fundada no exterior, por um doutorando de Harvard. Mas em 2025, eles fizeram as malas e mudaram a sede da empresa para Hangzhou, buscando uma nova rodada de investimentos com uma avaliação de 1,3 bilhão de dólares. Pensa no que isso significa. O ecossistema de Hangzhou não está apenas formando e retendo seus próprios talentos. Ele se tornou tão atraente que está ativamente puxando talentos e empresas de volta, mesmo de um lugar como Harvard. É um imã. É um imã. O que nos leva à pergunta inevitável: como isso aconteceu? Porque criar uma startup de sucesso já é um milagre. Criar 6 em áreas tão diversas, numa cidade que não era o centro das atenções, isso não acontece por acaso. A reportagem aponta para a universidade local como ponto de partida de tudo, né? Sim, esse parece ser o pilar fundamental. O legado do Alibaba ajudou a atrair capital, mas o motor de verdade é a Universidade de Zhejiang. Ela está consistentemente classificada entre as 4 melhores da China e é uma potência global em ciência da computação, IA e robótica. É uma fábrica de talentos. Uma fábrica bem literal, pelo visto. 3 dos 6 dragões foram fundados por ex-alunos de lá. Exato. A universidade não é só um centro acadêmico. Ela funciona como uma incubadora natural de empreendedores. E como a gente viu com a BrainCo, sua reputação é tão forte que atrai até talentos formados em Stanford ou Harvard, que veem em Hangzhou um lugar melhor para construir suas empresas. Ok, talento de ponta é o primeiro ingrediente. Mas só isso não basta. O segundo fator que a análise destaca é algo mais: terreno, custo e qualidade de vida. E os números são bem claros. O aluguel de um apartamento padrão em Pequim sai por volta de $900. Em Hangzhou é quase 20% mais barato. O salário de um engenheiro de software acaba rendendo muito mais. E essa não é uma vantagem trivial, é estratégica. A lógica apresentada é que a inovação disruptiva, aquela que muda o jogo, não acontece em 6 meses. Ela exige que equipes de pessoas brilhantes se concentrem em um problema complexo por anos a fio. Faz todo sentido. Se o engenheiro está mais preocupado em como vai pagar o aluguel, ou se precisa pular de emprego a cada ano por um aumento de 10%, ele não tem a paz de espírito para se dedicar a um projeto de longo prazo. Precisamente. Um ambiente menos comercializado, com menos pressão financeira imediata, favorece a criatividade e a profundidade técnica. As pessoas podem se dar ao luxo de pensar no problema, sabe? E não apenas no próximo boleto. Essa qualidade de vida se traduz diretamente em qualidade de inovação. Certo. Então temos talento e um ambiente propício. Faltava o catalisador. E aí entra o terceiro fator: políticas governamentais. A reportagem fala em bilhões de dólares de investimento do governo. Mas dinheiro por si só não cria inovação. O que eles estão fazendo de diferente?
Estão escolhendo vencedores, microgerenciando as empresas. E aí está o pulo do gato. A abordagem é descrita como muito leve. O governo de Han Zun implementou políticas extremamente agressivas para atrair pessoas, como afrouxar o sistema Hukou, aquele registro doméstico que trava o acesso a serviços públicos, e remover restrições para comprar imóveis. Mas com as empresas, a filosofia é outra. Que seria? Em vez de dizer faça isso ou invista naquilo, o governo parece estar dizendo aqui estão os recursos e a liberdade, nos surpreenda. Eles oferecem subsídios de até $80 mil, empréstimos sem juros para universitários e empreendedores e prometem investir mais $14 bilhões em IA só em 2025. Mas não há um controle excessivo sobre como esse dinheiro é usado. É um capital paciente que não exige resultados imediatos. Isso é raríssimo. Então é um apoio que não vira interferência. Eles criam as condições, mas deixam o ecossistema funcionar. Exatamente. A fonte usa a expressão alcançar mais com menos recursos, o que sugere um apoio seletivo, inteligente, em vez de apenas inundar o mercado com dinheiro. Eles confiam nos empreendedores para encontrar o caminho. E o resultado de tudo isso é um ecossistema que parece ser incrivelmente denso e eficiente. A matéria descreve uma área chamada Liangzhu, a Vila dos Programadores, com uma atmosfera de campus universitário onde as ideias e os talentos circulam livremente. Isso, e a grande vantagem competitiva, segundo um dos entrevistados, é a proximidade. Ele descreve como um cluster conectando economia digital, e-commerce, IA e robôs, tudo num círculo de 30 minutos. Essa concentração física parece gerar uma agilidade que cidades mais espalhadas simplesmente não conseguem ter. Claro, mas o caminho à frente não deve estar livre de obstáculos. A competição dentro da própria China está ficando brutal. Gigantes como a Alibaba, com seu modelo Quan, e a ByteDance, dona do TikTok, estão investindo fortunas em seus próprios laboratórios de IA e podem potencialmente sufocar essas startups menores. É o risco de nadar com os tubarões. Pois é. Sim, mas a perspectiva apresentada na análise é otimista. Essa competição interna é vista como saudável. É um caldeirão que está forçando a tecnologia chinesa a evoluir a uma velocidade alucinante, preparando essas empresas para a arena global. O que está surgindo é um novo tecido tecnológico chinês muito mais complexo, onde veteranos como a Huawei e novatos como a DeepSeek, juntos, representam um desafio multifacetado para a liderança tecnológica dos Estados Unidos. Então, fazendo um balanço da ascensão de Hangzhou, o que a gente tem é uma tempestade perfeita. Uma universidade de elite gerando um fluxo constante de talentos. Um custo de vida que permite esses talentos focarem em inovação de verdade. E um governo que joga junto, oferecendo apoio financeiro robusto com uma liberdade rara para experimentar. Isso. E o resultado não é só uma lista de empresas bilionárias. É um ecossistema integrado, sinérgico e muito difícil de replicar. Hangzhou não vai apenas uma história de sucesso. Tornou-se um manual de como cultivar inovação de ponta fora dos centros superaquecidos e tradicionais. Uma nova fórmula para o século XXI. O modelo de Hangzhou parece ter como base essa agilidade e uma cultura menos pressionada, essa energia de azarão que a gente mencionou. A questão que fica para refletir é, à medida que a cidade e suas empresas crescem, se tornam mais ricas e mais estabelecidas, será que elas conseguirão manter essa cultura que foi o motor da sua inovação? Ou a vitória inevitavelmente as transformará no tipo de ambiente de alta pressão que elas um dia buscaram evitar?